cá estamos de regresso para a segunda parte do programa consultório dedicado à sua saúde e bem-estar. Não se esqueça que hoje ainda vai poder esclarecer aqui em direto todas as suas questões relacionadas com a especialidade de medicina dentária. Vai juntar-se a nós a doutora Paula Ferreira, médica dentista, portanto deve para isso marcar o número de telefone 22-508-3297 ou também juntar-se a nós por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Não deixe então de colocar aqui a sua questão para ver a sua dúvida esclarecida. E agora sim, sem mais demoras, seguimos em frente. Vamos falar de um tema que ainda pode ser tabu para muitos, mas é cada vez mais procurado por outros: rejuvenescimento íntimo da mulher. Vamos conhecer os principais problemas que levam as senhoras a procurar a especialidade de ginecoestética e também conhecer os tratamentos disponíveis que visam o conforto de todas as mulheres. Está connosco a doutora Lúcia Santos, médica de Medicina Geral e Familiar, pós-graduada em Medicina Estética, a quem agradeço muito a presença, Sra. Doutora. Muito boa tarde, muito obrigada. É um gosto recebê-la sempre neste programa. Muito obrigada. E como eu dizia, Sra. Doutora, queremos quebrar aqui todos os tabus, como é habitual neste programa, e falar abertamente sobre as questões que preocupam a maioria das mulheres. Esta é uma área cada vez mais procurada. Sim, sem dúvida, Alexandra. Um bocadinho à semelhança do que vai acontecendo com toda a medicina estética, que tem havido cada vez mais uma procura crescente nos procedimentos de estética. A saúde íntima acaba por acompanhar também este crescimento da medicina estética de uma forma global. E cada vez mais as pessoas têm preocupação na saúde como um todo e por isso a saúde íntima acaba por não ser excluída deste crescimento. Sem dúvida alguma, ainda bem, não é? Exatamente, ainda bem que assim é. Falamos aqui de uma melhoria estética, muito bem, funcional e também sexual da região genital da mulher. É mesmo esse o foco desta procura? É isso mesmo. Eu acho que é mesmo importante realçar todos os benefícios que existem nestes tratamentos. Porque muito mais do que o benefício estético, que sem dúvida existe uma alteração do ponto de vista de aspecto, de imagem, que se consegue e que acaba por ser agradável, nós conseguimos com estes procedimentos, com estes tratamentos, que são tratamentos médicos, melhorar problemas de saúde, melhorar a função. Portanto, trazer soluções para problemas concretos de saúde da vida sexual das mulheres, também dos homens, também é possível, mas sobretudo de hoje que vamos falar de foco das mulheres. Claro, e quem é que pode beneficiar desta ginecoestética? Portanto, há aqui tratamentos que estão acessíveis para senhoras e jovens também, se assim for. Sim, não existe uma idade precisa. Portanto, a ginecoestética está acessível a qualquer pessoa, qualquer idade. Nós damos resposta a um problema. Portanto, os problemas de saúde normalmente não têm idade. Claro que nós vamos tendo focos diferentes mediante a idade das pessoas. Uma idade mais madura, nas mulheres mais maduras, normalmente são problemas mais relacionados com a menopausa, que traz uma série de circunstâncias específicas desta fase de vida. Numa idade mais jovem, podemos ter problemas, são muito frequentes, por exemplo, no pós-parto, as situações até de uma incontinência urinária pontual que surge depois de um parto, situações relacionadas com dor na relação sexual também em idades jovens, situações de vaginismos, portanto, não há uma idade propriamente dita, há sim os problemas em concretos que nós vamos procurando dar soluções e dar o tratamento adequado. Portanto, já abordamos, de certa forma, aqui alguns dos sintomas e problemas, não é, que levam as mulheres a procurar ajuda e resposta da ginecoestética. Isto porque muitas vezes ficam sem autoestima, perdem também qualidade de vida, no caso da incontinência urinária, por exemplo, cada vez mais sabemos que as pessoas não devem aceitar ter incontinência urinária, não é? Não é normal. Não é realmente normal, mas muitas pessoas não têm ainda conhecimento que existem soluções, que existem tratamentos para essas situações. Eu, por exemplo, também no meu papel enquanto médica de família, uma das coisas que eu faço é mesmo na consulta de acompanhamento da gravidez, começar desde logo a alertar às grávidas que isso poderá acontecer. Poderá ser um problema que pode acontecer pós-parto, mas que existem soluções, que existem pessoas neste momento formadas e capazes para acompanhar e para ajudar a resolver. Porque realmente acaba por não ser só um impacto a nível da própria pessoa, não é uma questão individual, são questões que têm impacto na relação com o parceiro e são situações que têm impacto no próprio dia-a-dia, na qualidade de vida da pessoa. Uma incontinência urinária traz muitas limitações naquilo que são as atividades de vida diária da pessoa. Claro, exatamente. E já que falamos aqui nas senhoras grávidas, precisamente ser mãe também pode alterar a vida sexual da mulher
a fase da menopausa pode ser desafiante também na questão sexual e íntima da mulher. Também pode dar resposta nesse sentido, se houver algum problema. Sim, nós conseguimos dar respostas nas diferentes fases de vida da mulher. Nas situações pós-parto, nas incontinências, nas situações de cicatrizes que surgem do parto e que também vão interferir não só com a relação sexual em si, que pode surgir uma dor e uma dificuldade, como também na diminuição do prazer. Portanto, estes tratamentos permitem tratar essas questões. Na fase da menopausa, em que nós sabemos que existe uma atrofia vaginal, em que sabemos que há uma secura própria destas alterações hormonais, portanto, também as relações sexuais ficam dificultadas, portanto, também temos possibilidades de tratamentos nesse sentido, para ajudar tanto numa fase como na outra. E há tantas senhoras que sofrem tantos anos devido à secura vaginal e o tratamento pode ser tão simples. Vamos então às questões práticas, Sra. Doutora, e eu proponho apresentar-lhe aqui o problema e a Sra. Doutora diz-me que tipo de tratamentos estão disponíveis para ajudar a melhoria então de qualidade de vida destas senhoras. Começamos precisamente com um que afeta tantas mulheres, já que abordamos. Incontinência urinária. Pode surgir numa idade mais avançada, como pode surgir na idade jovem ou precisamente no pós-parto. Sim. Em incontinência urinária nós temos hoje, felizmente, uma panóplia de tratamentos que podemos propor às nossas pacientes. Desde logo aquela que era até há pouco tempo mais vulgarmente conhecida, os exercícios do pavimento pélvico de fortalecimento, muito acompanhado pela medicina física de reabilitação e pelos próprios fisioterapeutas. Atualmente, com a medicina estética, com a evolução que tem surgido, nós conseguimos melhorar esta incontinência urinária, por exemplo, a partir dos lasers de CO2, a partir de uma radiofrequência que traz um tratamento rápido, não será numa única sessão, mas um tratamento que é rápido e que é eficaz e que permite no próprio dia a pessoa voltar à sua atividade de vida diária sem ter um tempo de recuperação que exige ficar afastado ou da sua atividade profissional ou de qualquer outra atividade. Mas em que consiste este laser, por exemplo? É uma sonda que é mesmo introduzida na vagina e que vai permitir, por um lado, fazer o rejuvenescimento das células superficiais, portanto, que são destruídas, e, por outro lado, vai aumentar a produção de colagênio e, portanto, todos os próprios tecidos vão rejuvenescer e aumentar o fortalecimento. Portanto, a situação da incontinência urinária começa a ter resultado, a incontinência da dor pós-parto e da recuperação da atividade sexual começa a melhorar, o aumento do prazer começa também a acontecer com estes tratamentos que são feitos localmente com sondas apropriadas. Normalmente fazemos com um processo de anestesia local, tópico, para o procedimento não ser desconfortável. E é ideal que se comece este tratamento o mais cedo possível, não é? Possível, sim. Sim. Quanto mais cedo conseguirmos iniciar estes tratamentos, melhores são os resultados que conseguimos oferecer aos nossos pacientes e a eficácia dos mesmos e a resposta também. Mesmo assim, uma pessoa já depois da menopausa, com mais idade, deve sempre fazer uma avaliação para perceber se ainda há solução ou pelo menos diminuição dos sintomas? O primeiro passo é sempre uma avaliação médica. São tratamentos feitos por médicos. Portanto, há sempre uma consulta médica, é feita uma avaliação para ser feito o plano de tratamentos mais adequado e de forma concreta. Aí não tem a ver com a idade. Embora seja uma pessoa mais madura, numa idade mais avançada, há sempre possibilidade de melhoria. Portanto, não é pela idade que não vai ter possibilidade. Podemos não conseguir resolver por completo algum problema em particular. Melhoria há sempre garantida. Portanto, vale sempre a pena experimentar fazer os tratamentos, não será numa sessão, mas melhoria vai haver sempre. Claro, num caso de incontinência urinária já avançado, de grau difícil, com estes tratamentos, temos a opção cirúrgica, não é? Que é sempre uma opção válida, mas neste momento temos outras armas que podemos tentar numa fase inicial e ver se com estas situações menos invasivas conseguimos resolver o problema. São uma alternativa e que tem evoluído imenso nos últimos tempos. Ora, vamos então para a terapia com laser para atrofia vaginal. Em primeiro lugar, o que é a atrofia vaginal? A atrofia vaginal surge nomeadamente nesta fase de vida mais avançada da mulher, nesta fase mais madura, em que acontece a menopausa, em que nós temos uma série de alterações hormonais. E com essas alterações hormonais, a própria pele e os tecidos, à semelhança do que acontece no rosto, que fica mais fina, mais frágil e com as rugas, acontece por todo o corpo. E, portanto, a vagina acaba por não ser exceção. Também acaba por envelhecer. E essa atrofia é precisamente a pele ficar mais fina e mais frágil. E quando nós temos uma pele mais fina e mais frágil, nós percebemos isso, por exemplo, às vezes nas nossas mãos, é facilmente
sangrante, facilmente faz ferida, facilmente faz uma greta. Portanto, se nós transpusermos esta situação para a nossa parte íntima vaginal, conseguimos imaginar que numa situação de relação sexual, uma vagina que está neste estado frágil, claro, portanto, não vai ser uma situação de conforto, é uma situação que provoca dor, é uma situação que a mulher vai evitar. E, portanto, depois às vezes surgem uma série de problemas no próprio relacionamento e do casal por uma situação que hoje em dia tem solução fácil. E o tratamento é também com o laser. Exatamente, com o laser, sim. Sim, esta secura é muito melhorada com os lasers vaginais, o laser de CO2, o laser Erbium, são opções válidas para melhorar esta situação da atrofia, do envelhecimento da vagina, que surge com o passar dos anos, que surge com a entrada em menopausa e que com algumas sessões de tratamento se consegue reverter e melhorar. A vagina vai voltar a rejuvenescer, tal como nós fazemos na pele do rosto. Claro. Tal como eu dizia aqui ontem, está tudo interligado, não é? O que é que as pacientes relatam? Sr. doutora, a minha vida sexual melhorou, a minha autoestima, a autoconfiança também, sinto muito melhor, imagino. É um todo, não é? É isso que nós dizemos sempre, não é? O doente é um doente como um todo e é como um todo em todos os sentidos. Nós às vezes descuramos um bocadinho a nossa saúde íntima, a nossa saúde sexual, mas faz parte das pessoas e cada vez mais uma pessoa para estar bem tem que estar bem no todo, no global, não é? Portanto, bem também na parte sexual. Claro. E se assim incomodar, há também tratamentos para clareamento genital. É verdade. Daqui um bocadinho mais no âmbito realmente da estética em si, portanto, não tanto na parte funcional, mas é possível, tanto nas descolorações, nas hipopigmentações, como nas manchas, nas hiperpigmentações, fazermos tratamentos. O laser de CO2 aqui também pode ajudar, mas também temos a aplicação de cremes e de gel, que é possível aplicar localmente, com ácidos, por exemplo, o ácido ascórbico, que nós conhecemos muito bem como a vitamina C, que aplicamos também no nosso rosto cada vez de forma mais frequente, na nossa rotina diária, e, portanto, também pode ser aplicado a nível genital. Temos também o ácido cógico, portanto, temos uma série de produtos que, do mesmo modo que são aplicados na pele do rosto para tratar estas manchas, podem também ser aplicados localmente, portanto, na zona genital, para melhorar este aspecto, a quem realmente incomoda, lhe traz problemas no seu dia-a-dia, na sua vida íntima. Todos os casos são diferentes. Quero com isto dizer, o número de sessões tem que ser avaliado, sim. Depende da quantidade, depende, exatamente. Claro. Tem que haver uma avaliação. Depende, por exemplo, neste caso, do número de manchas, da quantidade, da área, do espaço afetado. Sim. Tem que haver sempre, primeiramente, uma avaliação médica, é fundamental. Claro. E, por último, há vários tratamentos, tentei selecionar aqui aqueles que têm mais procura. Procedimentos para aumento e rejuvenescimento do ponto G. Sim. Aqui lá está, uma questão mais funcional. Claro. As pessoas procuram não tanto pela questão estética propriamente dita, mas à procura da melhoria da sua vida sexual. É possível, por um lado, fazer o rejuvenescimento também e o aumento. O laser de CO2 aqui também ajuda ao rejuvenescimento em si, na parte do tecido, fazendo o aumento da mesma forma que nós usamos o ácido hialurónico no rosto para dar volume em algumas zonas, é possível aplicar, nomeadamente nesta zona vaginal que nós designamos de ponto G, e o que está descrito realmente é que aumenta o prazer durante a relação sexual, que melhora a vida sexual de muitas pessoas que frequentemente relatam que têm dificuldade em ter um orgasmo, que têm dificuldade nas relações sexuais, e isto vai trazer a resolução desse problema. Acho fantástico, Sra. doutora. De facto, tanto podemos marcar uma consulta para tratar da nossa pele, como podemos tratar da nossa zona genital, precisamente. Sempre, o doente como um todo. Exatamente, ainda bem que estamos nesse ponto de evolução. Muito, muito obrigada por este esclarecimento. Muito obrigada, foi um gosto recebê-la mais uma vez neste consultório. Continuação de um excelente trabalho e até uma próxima oportunidade. Muito Obrigada por nos ajudar a esclarecer esta questão também tão importante. Continuação. Ora, nós seguimos em frente neste consultório. Já sabe que daqui a pouco vamos então receber a doutora Paula Ferreira, que depois, médica dentista, claro que depois vai estar disponível também para ouvir todas as suas questões e ler também relacionadas com a especialidade de medicina dentária. Para isso, só tem que marcar o número de telefone 22 508 3297 ou juntar-se a nós por e-mail através do endereço consultório@portocanal.pt. Vamos fazer mais um curtíssimo intervalo. Estamos de regresso daqui a alguns minutos e eu conto consigo. Até já.